Gente, este é o segundo vídeo do projeto Metamorfose. O projeto Metamorfose, ele tem o propósito, através do entendimento, através da compreensão clara, consistente das Escrituras Sagradas, proporcionar uma transformação de mente. Transforme-se pela renovação da vossa mente. É o que está escrito em Romanos capítulo 12. Hoje, o segundo vídeo, eu quero tratar sobre uma palavra que é comum entre nós. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você falou desta palavra. Talvez você até tomou decisões baseado nesta palavra. Você teve atitudes e até comportamentos baseado nesta palavra. Que palavra é esta? É a palavra receio. Qual é a diferença da palavra receio para medo? É que o medo, embora a palavra de Deus diz que é um espírito, há também o medo como defesa. Por exemplo, quando você tem medo de entrar em uma jaula de um leão ou de uma onça, por causa do perigo e do risco que isso representa, este medo é utilizado como uma defesa. Porém, aquele medo que te leva a negar, que te leva a negligenciar e abandonar a tua fé, ele é um espírito. Este medo, o Senhor Deus condena de forma dura e contundente. Mas eu quero falar sobre o problema por trás da palavra receio, o problema que existe por trás desta palavra. Para isso eu quero usar o texto da palavra de Deus que está em Provérbios capítulo 29, versículo 25, que diz o seguinte: o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em um alto retiro. A primeira coisa que nós precisamos entender é a definição da palavra receio. Receio é uma ação ou comportamento baseado no temor e insegurança perante alguns acontecimentos considerado na sua análise, na sua interpretação, negativo. A primeira coisa que você precisa saber é que toda ação, todo comportamento, toda atitude baseada no receio, ela sempre acontece da perspectiva negativa. É sobre aquilo que você está considerando negativo e que, de certa forma, depõe contra você mesmo. E você, com receio, age, toma decisões, faz investimentos. Você tem comportamentos baseados neste receio. Deixa eu dar um exemplo. Imagine um motorista que se envolveu em um acidente de trânsito. Ele foge sem prestar socorro às vítimas. Por quê? Porque ele tem receio de ser apedrejado. Então ele foge. Quando ele é capturado, identificado e levado até a delegacia, ele diz para o delegado: olha, eu fugi do local porque eu tive receio de ser apedrejado. Percebe que ele sozinho chegou a esta conclusão. Ninguém disse para ele que ele ia ser apedrejado, ou ninguém se opôs a ele no primeiro momento. Ele sequer desceu do carro, simplesmente fugiu sem prestar socorro. E com isso a vítima veio a óbito. E ele alega que o fez porque teve receio de ser apedrejado. Agora imagine você conversando com o seu filho ou sua filha adolescente, e ele teve um comportamento totalmente inadequado, incoerente, um comportamento incrédulo, reprovável. E você vai conversar com este adolescente, com esta adolescente, e pergunta para ele: por que você fez isso? Por que você teve este comportamento? Aí ele diz para você:
Eu tive este comportamento porque eu tive receio. Eu tive receio de ser penalizado. Eu tive receio de perder esta amizade. Eu tive receio de perder o namorado e a namorada. Eu tive receio de perder o meu trabalho. Eu tive receio de não participar mais deste grupo. Então ele tem, a partir dessa interpretação própria, deste ponto negativo, ele toma as próprias decisões, ele exerce comportamento e atitudes baseado neste receio. E Deus diz que o receio do homem armará ciladas. O substantivo feminino no hebraico para a palavra receio diz que o receio é uma isca para o homem, é um laço para o homem, é algo que tem o poder de persuadir o homem a cometer erros, precipitando-se nos seus receios, nos seus medos, em uma análise que é superficial. Ele, a partir deste receio, ele toma as próprias decisões. O substantivo feminino no hebraico diz que esta palavra é um laço, é um chamariz. Ela tem o poder de atrair, seduzir. Ela também tem o poder de emaranhar uma pessoa em uma condição que, em muitos casos, é irreversível. Esta palavra também, ela é como algo que está sendo preparado para destruir uma pessoa, ou seja, é preparar uma armadilha. Porém, o substantivo masculino da palavra laço, que é a palavra moqueis. Esta palavra moqueis significa conduzir alguém a uma guerra. Colocar alguém em uma rota de colisão, de atrito, em um território de conflitos, de guerras, de confusões, onde a lei que prevalece é a lei da sobrevivência. Mas qual é o cuidado de Deus acerca deste receio? O cuidado de Deus para a tua vida e para a minha vida é que todas as vezes que você age, toma uma decisão, tem um comportamento, tem uma atitude, baseado nesse pré-julgamento, nesta pré-análise, você comete erros. Você se compromete totalmente. Em alguns casos, você compromete o teu casamento para sempre. Você compromete a tua fé, a tua integridade, a tua vida, a tua família, a tua empresa, o teu trabalho, definitivamente. Não há retorno, não há volta. Quando você toma uma decisão como o motorista tomou, de não prestar socorro e fugir, baseado no receio que ele teve de ser apedrejado e veio a óbito a vítima por falta de socorro, no primeiro momento parece que a decisão é a mais acertada e a mais coerente. Só que com o passar do tempo, a longo prazo, a conta vem. A conta vem acompanhada de dor, de aflição, de medo e de preocupação. Porém, eu quero deixar para vocês um exemplo de decisões que homens de Deus tomaram, baseado no medo, no receio, que colocaram em zona de colisão, em um território de destruição, num território de aflição, de medo, porque agiram com base no receio. O primeiro personagem que agiu com base no receio, e que se Deus não tivesse agido a favor dele, ele teria destruído completamente a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua história. No livro de Gênesis, no capítulo 20, versículo 2, diz que Abraão disse para o rei de Gerar, o rei Abimeleque, que Sara era sua irmã e não a sua esposa. Com isso, o rei Abimeleque tomou a esposa de Abraão como mulher para si.
Porém, este rei não chegou a deitar-se com esta mulher, porque Deus agiu a favor de Abraão, não permitindo esta desgraça na vida de Abraão. Porém, quando nós olhamos para o capítulo 20, versículo 11, Abraão justifica, ele tenta justificar a sua tomada de decisão precipitada, baseada numa perspectiva negativa, no receio de ser morto. E ele mesmo diz no versículo 11 do capítulo 20 de Gênesis, quando ele diz: e disse Abraão, porque eu dizia comigo mesmo. Abraão estava conversando consigo mesmo, com seus pensamentos. Ele disse: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão, e por amor da minha mulher. Sara, uma mulher bonita, de presença marcante. Abraão temeu, teve o receio de ser morto por causa de Sara. Mas ninguém disse para Abraão que ele corria risco de vida, que alguém poderia matar ele por causa da sua esposa. Ele sozinho chegou a esta conclusão. E baseado neste receio, ele tomou uma das decisões tão trágicas, tão terríveis, tão desastrosa, que se Deus não tivesse agido na vida dele, se Deus não tivesse agido a favor de Abraão, o rei de Gerar, Abimeleque, teria se deitado com Sara. Outro caso é o caso do rei Saul. O rei Saul foi escolhido por Deus para liderar a nação de Israel. Foi o primeiro rei de Israel. O seu reinado seria consolidado se Saul tivesse exercido um comportamento em conformidade com a vontade e com a direção de Deus. Porém, nós encontramos um texto onde Saul, isso lhe custou a vida, o seu reinado, a sua posição diante de Deus. Ele pecou contra Deus e a sua palavra, porque ele teve receio do povo. E ele diz isso em 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque ele disse: eu tive receio, eu tive medo, eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ele temeu o povo, ele optou por estar do lado do povo, da voz do povo, do que confiar em Deus. Porque é mais fácil a gente tentar justificar os nossos erros, encontrar uma desculpa que possa pautar o nosso comportamento e a nossa decisão. E com isso cometer pecado, cometer negligência, negar a palavra de Deus, negar a fé, negar a nossa confiança em Deus, porque nós, em dado momento, tomamos a decisão baseada no receio. Receio é trazer o futuro para uma condição no presente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra receio, ela significa construir uma verdade, realidade, a partir de um sentimento negativo, abstrato. Construir uma verdade, realidade. Por que verdade, realidade? Porque é a verdade que ele acredita e a realidade que ele está conduzindo a vida. Porém, esta realidade é um sentimento abstrato, é uma ideia, é um pré-julgamento. Ele está contextualizando algo que sequer poderá acontecer. Ele está agindo, ele está tomando decisões, ele está tendo um comportamento baseado no receio. É o mesmo de um empresário que tem um capital, tem um dinheiro reservado para manter a estrutura, para manter a saúde financeira do seu negócio, do seu empreendimento. Mas um dia ele dá ouvidos aos noticiários, ele tem receio de que seu negócio venha a falir, e ele toma algumas decisões. Por exemplo,
ele deveria investir na sua empresa em outras frentes de trabalho. Ele retém o investimento porque ele tem receio de que ele possa falir. E com isso ele vem à falência do mesmo jeito, porque ele não inovou, ele não acompanhou as transformações e as mudanças tecnológicas, ele não acompanhou as mudanças de mercado. Ficou estagnado, porque ele teve receio. E o receio de forma que levou ele a falir do mesmo jeito. Então, qual é a preocupação de Deus? Nos alertar. Quando ele diz na sua palavra que o receio do homem armará laço. O substantivo feminino para a palavra receio diz que o receio é um laço, é uma porta, é um gatilho para a destruição. O receio é um gatilho para a destruição. Uma vez que você aperta o gatilho, você automaticamente se lança em uma rota de colisão, de atrito, de guerra. Você entra numa zona de preocupação, de medo, de angústia, de trevas e escuridão. Tanto que o termo moquesh, que é o substantivo masculino para a palavra laço, o termo hebraico moquesh, significa conduzir alguém a uma zona de guerra, a um ambiente de guerra. É isso que acontece. Quando nós tomamos decisões baseadas no sentimento, no receio, agimos imprudentemente e nos colocamos em uma zona de perigo, em uma zona de guerra, de aflições e de lutas. A palavra do Senhor diz no Salmo 118, verso 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. A palavra do Senhor, Salmo 125, 1 diz, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Qual é o conselho de Deus? Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que você está vendo ou ouvindo, continue confiando em Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. A palavra do Senhor em Filipenses diz, não estejai-vos inquietos por coisa alguma. Antes apresentai a Deus todas as vossas questões através da oração, da súplica e da ação de graça. Continue orando. Tá ruim? Continue orando. Piorou? Continue orando. Continue firme, confiando em Deus. E faça algo só quando Deus te der a direção. Alguém vai dizer, olha, mas oração, já diz orar, ação. Você deve fazer algo, mas a oração já é uma ação. Isso é antibíblico. Só faça algo quando Deus te der a direção e você tiver a convicção de que Deus está mandando você fazer. Não tome atitude. Não exerça um comportamento baseado no receio. Eu tenho receio, eu tive receio, então por isso eu fiz isso. Não faça isso, porque você será destruído. Eu quero mais uma vez dizer, receio é uma ação, comportamento, é um comportamento baseado no temor e insegurança perante algum acontecimento considerado negativo. Ou seja, receio é construir uma verdade e realidade a partir de um sentimento negativo e abstrato. O que eu devo fazer? Continuar confiando em Deus. Ele tem zelo e cuidado de vós. Cuidado por agir no impulso, baseado no receio. Ele é um laço. Ele é uma porta, é um gatilho para a destruição. Uma vez que você tomou uma atitude, exerceu um comportamento, uma vez que você agiu baseado no receio, depende do que você estiver fazendo, pode ser irreversível, não terá mais volta. E a conta chega, mais cedo ou mais tarde, a conta chegará
nutrida, acompanhada de dor, aflições, angústias, ansiedades, noites mal dormidas, desespero total. Por quê? Porque você agiu baseado no receio e não na direção do Espírito Santo. Que o Deus de paz nos ajude. Amém.